Olá pessoal, então vamos lá, começando agora de fato, nós vamos estudar no terceiro bimestre. Essa primeira aula, vocês vão ver que eu mudei agora, não vou chamar mais de atividade, que parece que é alguma coisa que vocês têm que entregar, vou chamar de aula. Então a aula vai ter uma sequência, passo 1, assista o vídeo dessa aula, passo 2, leia tal texto, passo 3, faça tal exercício, tal coisa. Então eu vou chamar de aula agora, não vou chamar mais de atividade, para não misturar com quando a gente falar de atividade, a gente está falando de atividade, coisas que vocês têm que produzir para entregar. Tá ok? Então, vamos lá. Essa primeira aula é uma visão bastante geral do que a gente vai ver, né? Então, só para a gente fazer uma introdução ao tema. No bimestre passado, nós estudamos os povos do Crescente Fértil. Espero que vocês ainda lembrem deles, né? Dos povos que habitaram a Mesopotâmia, os egípcios, os fenícios, os hebreus, os persas. Então, esses povos, eles desenvolveram a sua cultura, a sua civilização, num período chamado de Antiguidade Oriental. É a primeira parte de um período um pouco maior da história que a gente chama de Idade Antiga. Idade Antiga, ou Antiguidade também, pode-se usar essas duas expressões, Idade Antiga ou Antiguidade. Tá? Então, a primeira parte desse período histórico é o que a gente chama de Antiguidade Oriental e compreende o período em que aquelas culturas que nós estudamos no mês passado se desenvolveram. Tá? Só que a Idade Antiga ela tem uma segunda parte, que a gente chama de Antiguidade Clássica. Tá? Também uma parte da Idade Antiga, onde se desenvolveram duas civilizações, elas se desenvolveram e atingiram o seu auge e marcaram muito essa época. Estamos falando da Grécia Antiga e de Roma Antiga. Então, Antiguidade Clássica se refere à história da Grécia Antiga e de Roma Antiga. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre esse termo. O que é uma coisa clássica? A música clássica. Essa obra, esse livro é um clássico. Esse carro é um clássico. Quando a gente fala clássico, o que a gente quer dizer? O que é uma coisa clássica? É uma coisa que nunca sai de moda. É uma coisa que, obviamente, marcou uma época e permanece sempre atual. Não envelhece, a gente não perde o interesse por ela. Por exemplo, Beatles é um clássico porque as pessoas escutam Beatles. O ano passado lançaram um filme falando dos Beatles, não passa uma semana sem que tenha uma notícia sobre algum dos Beatles, alguma coisa. Então, a banda acabou, mas já faz quase 50 anos, né, que a banda acabou e ainda se fala deles. Por quê? Por que será? Porque para muitas pessoas eles têm alguma coisa ainda para passar. A música deles não perdeu o vigor, não perdeu o interesse para muitas pessoas. Então é um clássico. A banda já terminou quase 50 anos, mas ainda a música, a obra deles desperta interesse. É isso que é um clássico. Então por que a Antiguidade Clássica? Porque o que os gregos e os romanos fizeram lá no passado, eles ainda permanecem atuais. Vocês estudaram Sócrates, com certeza, em filosofia, Platão, Aristóteles, pessoas que viveram aí perto de 350, 400 anos atrás, né? E 300 anos atrás, né? Esses três. E o que a gente estuda eles hoje em dia? Porque eles têm alguma coisa para falar para a gente. Ainda desperta o interesse. O mito da caverna do Platão, certamente vocês já estudaram em filosofia, ele é uma coisa que embasa vários filmes, como Matrix, por exemplo. E ainda há muito interesse pelo que eles produziram, pela
mitologia grega, greco-romana, interesse matemática. Vocês vão estudar, já estudaram, obviamente, o Teorema de Tales, Pitágoras, depois, com o tempo, a matemática euclidiana, na geometria. Tudo isso daí foram produzidos pelos gregos lá atrás, que a gente estuda até hoje. É nesse sentido que a gente fala que a cultura produzida pelos gregos e pelos romanos permanece a cultura clássica. Daí vem o nome Antiguidade Clássica, que é a história dos dois povos. Bom, visto isso, a gente tem que entender uma outra coisa também. Esses dois povos, eles tiveram muitas coisas em comum, compartilharam a religião, a mitologia durante um tempo, compartilharam a literatura grega, era muito influente em Roma. A gente vai ver algumas coisas da influência grega sobre os romanos. Então eles compartilharam muitas coisas e também tinham algumas diferenças entre si. Uma coisa que eles compartilharam, que a gente pode falar que tanto a cultura grega quanto a romana tinham essa característica, é o que a gente chama de antropocentrismo. Se a gente olhar para aqueles povos lá do Crescente Fértil, que a gente estudou no mês passado, eram sociedades muito teocêntricas. A vida das pessoas era determinada pela religião. A crença religiosa era uma coisa muito forte. Os hebreus, por exemplo, toda a tradição religiosa dos hebreus. Os egípcios, quando um faraó assumiu o poder, ele era considerado um deus, teocracia, mas ele já pensava o que ia acontecer na vida após essa vida, quando ele morresse, já começava a fazer uma pirâmide para servir de túmulo dele. Então, aquelas sociedades eram muito marcadas pela religião. E as sociedades muito fortemente marcadas pela religião, que a gente chama de sociedades teocêntricas, elas têm determinados comportamentos. Agora, romanos e gregos, eles formaram uma cultura mais antropocêntrica. O que significa isso? Significa que tanto gregos quanto romanos, eles acreditavam muito no potencial do ser humano. Muitas vezes, quando a pessoa tem uma visão muito religiosa do mundo, ela começa a apontar que tudo que acontece com ela não é fruto dela, não é porque ela fez, não é uma coisa que decorre da ação dela, mas sim da ação dos deuses. Então veio as 7 pragas do Egito, foi Deus que mandou as 7 pragas do Egito. Tá? Acontece alguma coisa ruim, é um castigo de Deus. Acontece uma coisa boa, porque Deus está do nosso lado. E em uma sociedade assim, há pouco espaço para que o ser humano assuma as responsabilidades pelas suas ações e pelo seu próprio destino. Numa sociedade antropocêntrica, é um pouco diferente. Isso não quer dizer que romanos e gregos não acreditassem nos seus deuses. Acreditavam, tinham sua religião, tinham seus deuses. Mas eles acreditavam muito na sua, enquanto homens, na sua capacidade de fazer o seu destino. Isso é muito importante. Inclusive, vários filmes que vocês talvez tenham assistido, como Imortais ou Fúria de Titãs, que falam da cultura grega, Odisseia. A história da Odisseia é uma história do homem lutando contra os deuses, o homem mostrando que ele comanda o seu destino independente da vontade dos deuses. Na Odisseia, que talvez seja a maior obra literária da Grécia Antiga, muito citada no filme, tem uma cena em que, tem uma passagem que Odisseu é o cara que criou o cavalo de Troia, e o cavalo de Troia possibilitou que os gregos entrassem na cidade de Troia e vencessem seus inimigos. O Odisseu, ele chega logo após esse episódio e fala: tá vendo, Deus? Eu, um homem, a minha inteligência, eu fui capaz de vencer essa guerra que vocês não conseguiram terminar com ela. É por isso até que o Poseidon fica bravo com ele e lança uma maldição falando: então você não vai chegar na sua casa nunca mais. E Odisseu ficava vagando pelo mar Mediterrâneo sem poder chegar em casa por causa desse castigo de Odisseu. Mas vejam, essa atitude do Odisseu
falando, ó, eu, um homem, consegui. Esse é um símbolo desse antropocentrismo da cultura grega. Então, quando ele fala de uma cultura antropocêntrica, ele está falando disso, dos seres humanos, os homens, se livrando um pouco daquelas restrições, daquela mentalidade que um pensamento religioso muito forte acaba impondo, que acaba desresponsabilizando os seres humanos pelo que acontece com ele, com o seu destino. Quem que vai ser o cara que vai mudar essa forma de pensar? A gente pode até situar isso daí, né? Quem é que começa a introduzir essa nova maneira de pensar lá na Grécia? Se não falar que foi o Sócrates, foi antes. O Sócrates é considerado o primeiro filósofo, mas vocês já ouviram falar também dos pré-socráticos. Então existiam filósofos antes de Sócrates. O que diferencia esses filósofos antes de Sócrates é que o Sócrates ele vai introduzir novas preocupações para a filosofia sobre o que é a verdade, o que é uma vida boa, a ética. O Sócrates vai começar a pensar sobre isso. Os filósofos que vinham antes de Sócrates, eles tinham uma preocupação mais em entender o mundo, entender a natureza, de onde viemos, qual é a origem de tudo, né? Então a gente pode situar a origem desse pensamento antropocêntrico aí na figura de um grego, que vocês já estudaram em matemática com certeza e talvez já tenham ouvido falar dele em filosofia, o Tales de Mileto. Tales de Mileto pode ser considerado o primeiro filósofo. Por que o primeiro filósofo? Porque se alguém pensou isso antes dele, a gente não ficou registrado, certo? Ele é o cara que ficou registrado para a história. O primeiro cara que resolveu entender a natureza por ela mesma. O que eu quero dizer entender a natureza por ela mesma? Sem precisar recorrer a seres sobrenaturais, a deuses, a espíritos ou qualquer outra força para tentar entender o que acontece. O Tales de Mileto, ele começa a se perguntar de onde vem tudo, qual é a origem de tudo. E ele vai pensar sobre isso, tá? Vai pesquisar, vai olhar, tá? Vai tentar entender, se perguntar e vai chegar a uma conclusão. A gente sabe que a conclusão dele não é exatamente aquilo, mas mais importante que a conclusão que ele chegou é o método que ele desenvolveu, as questões que ele fez. Ele chegou à conclusão de que tudo vinha da água, que a água era a origem de tudo. Então, mas como é que ele chegou a essa conclusão? Porque algum deus? Não, ele usou a inteligência dele para chegar a essa conclusão. Ele usou a observação. Ele está criando aquilo que a gente chama de ciência, um conhecimento que é feito com base na observação, na experimentação. Então ele vai observar, como a água ela muda de estado na natureza. Em algum momento ela é sólida, quando ela é gelo, depois ela fica líquida. No estado natural dela, ela vira vapor, tudo em transformação. Quem sabe a madeira, a pedra não seja a água mais condensada ainda que o gelo. Ou quem sabe que o vapor não seja o ar que a gente sente assim, um pouco menos, um pouco mais denso, um pouco mais solidificado, vamos dizer assim. Então ele começa a pensar nisso, e vai chegar à conclusão de que a água é a origem de tudo. A gente sabe que não é, que a água não é a origem de tudo, mas ele vai abrir um novo campo em que as pessoas começam a discutir e tentam entender a origem de tudo a partir daquilo que elas observam, daquilo que elas pensam. Então, outros filósofos vão surgir depois do Tales de Mileto. Alguns vão falar que não é a água, que é a terra é a origem de tudo. Outros vão falar que é o ar, outros vão falar que é o fogo. Até que vai chegar um cara, o Parmênides, na cidade de Eleia, já lá na Península Itálica. O Parmênides vai falar, não, tudo é uma combinação de 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Tudo isso se combinando vai gerar tudo que ele tem Bom, ele só tinha menos elementos, mas aí está a própria base da química, porque a química vai falar que tudo é uma combinação de diversos elementos, estão lá na tabela periódica.
Então, esse tipo de pensamento é o que a gente chama de antropocentrismo, é o ser humano tentando entender as coisas por si próprio, não recorrendo mais a forças sobrenaturais, forças divinas para explicar o que acontece, né? E podemos chegar até a Demócrito, que está nessa época também, é um pré-socrático, que vai falar que as coisas são feitas de partículas tão pequenas que ele chamou de átomo. É a primeira teoria atômica, aí, quase um pouco menos de 500 anos antes de Cristo, feita pelo Demócrito. Então Tales ele inicia esse debate. Mais importante que a resposta que ele chegou da água foi a pergunta que ele fez em um debate que ele começa a lançar na sociedade em busca de que passa a querer conhecer as suas origens, o que acontece na natureza, a partir de uma investigação, a partir do uso da razão. É o que a gente chama de racionalismo, a partir do uso do conhecimento humano para explicar os fenômenos da natureza. Tá? Então, isso, não sei se vocês conseguiram captar o que eu quis passar para vocês, mas eu estou tentando mostrar o que é uma sociedade antropocêntrica. É isso que vai caracterizar, é uma das características culturais de gregos e romanos importantes. Tá? Mas tem algumas coisas que diferenciavam os dois povos também. Tá? Por exemplo, os gregos, eles tinham uma característica que vinha com eles, que era a curiosidade. Eles eram muito curiosos. Aí que está na base eles têm a necessidade de explicar as coisas. Inicialmente eles vão explicar através da mitologia. Vão criar histórias fantásticas, explicando todos. Mas chegou um momento com o Tales, por exemplo, que fala, não, essa história mitológica não me convence mais. Eu quero entender as coisas a partir da minha observação. Então essa curiosidade dos gregos, né, até chegar, por exemplo, com Sócrates, que vai ser condenado à morte, supostamente por ser ímpio, ou seja, não acreditar nos deuses, e por corromper a juventude com as suas ideias inovadoras em busca da verdade, em busca de um conhecimento, um conhecimento que inclusive surge do próprio reconhecimento de que não se sabe de nada, né? É a mensagem do Sócrates. Então, essa curiosidade dos gregos vai fazer com que os gregos sejam um povo bastante especulativo. Eles querem saber a origem de tudo e aí eles vão desenvolver o quê? Matemática, filosofia, né? Matemática, filosofia, história, Heródoto, já falamos de Heródoto quando falamos lá dos persas, né? E também da Mesopotâmia, que Heródoto falava que a Babilônia, ele visitou a Babilônia. Qual é a importância de Heródoto nesse processo? Ele vai ser o primeiro cara que vai querer escrever a história dos povos, excluindo as ações divinas. Não, Deus não entra aqui na minha história, quero saber o que os homens fizeram por si só. É isso que caracteriza um pouco o Heródoto aí como o pai da história, né? Mas outras palavras, como própria geografia, biologia, são todas palavras gregas. Física, que vem de physis, que é a palavra grega para natureza, né? Então, grande parte desse conhecimento que vocês estudam hoje na escola, a origem dele está lá, nos gregos. Fruto do quê? Do antropocentrismo da cultura grega. Ok? Então essa curiosidade vai fazer os gregos desenvolverem esses conhecimentos. Os romanos já não eram tão curiosos assim. Os romanos não. Os romanos eram um povo mais prático. Eles começaram conquistando um grande império, e aí a grande questão dos romanos é como é que eu administro isso? Como é que eu controlo o mundo? Como é que eu governo o mundo todo? Pelo menos o mundo todo conhecido deles naquela época. Essa era a questão dos romanos. Então para controlar o mundo todo eu preciso desenvolver as leis. Ter leis. Então o direito romano é uma característica muito forte da cultura romana. Se alguém aqui quiser estudar direito, se tornar um advogado, um juiz, vai na faculdade estudar o direito romano, apesar do direito romano ter sido criado 500 anos antes de Cristo. É mais para trás. Começa a ser criado nessa época. Por que vai estudar o direito romano? Porque o direito romano é a base do direito
na sociedade ocidental, no mundo ocidental que nós vivemos, na cultura ocidental. Então, eu quero governar o mundo, eu vou precisar do quê? Engenharia. Os romanos desenvolveram bastante a questão da engenharia. Tá? Então, é esse tipo de conhecimento. Os romanos ficavam se perguntando de onde que eu vim, para onde que eu vou. Não, eles eram mais práticos, eles tinham administração, como é que eu administro, como é que eu governo. É isso. Então, como é que eu crio um sistema república? Eles criaram a primeira república. Como é que eu crio um sistema para governar a sociedade? Então, a República Romana. Então, eles se destacam bastante nessa área. Também vale citar que a língua romana, o latim, é a base de várias línguas faladas hoje, né? O italiano, o português, o francês, o espanhol, eles são línguas neolatinas, que se desenvolveram a partir do latim, que era a língua falada pelos romanos. Ok? Então, são essas contribuições de gregos e romanos aí para a história da sociedade ocidental. Então, essa era só uma introdução para a gente começar a pensar nesses povos. Tá? A partir da próxima aula, na semana que vem, a gente vai trabalhar bastante, começar a trabalhar a história dos gregos. Por favor, sigam as recomendações do outro vídeo, acompanhem, né, no ritmo que a gente vai postando. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. A gente vai começar do básico para ir ampliando ali a compreensão do que esses povos fizeram. Então, esse terceiro bimestre é sobre gregos, quarto bimestre é sobre romanos. Certo? Então, tem bastante informação, é uma história que exige que a gente olhe com bastante detalhe para elas. Vocês viram, nos povos do Crescente Fértil foi uma aula para cada povo, que vão ser um bimestre só para os gregos. Então a gente tem bastante informação, só que para a gente entender o que acontece, a gente tem que ter os conceitos e dominando as informações. A gente vai falar de locais, de organizações, de formas de organização social, a gente vai falar de cidades, e tem que ter uma ideia de tudo isso. Então, por favor, acompanhe as aulas no ritmo que elas são postadas, sem estresse, sem ansiedade, mas tentando não deixar acumular 2, 3 semanas, porque daí a coisa vai ficar mais difícil. Ok? Então, um abraço para todos vocês e até a próxima semana.